Olá! Então, no Arcano da Justiça, nós entendemos que se trata do momento onde nós agiremos de acordo com o que nós consideramos como verdade naquele momento da nossa vida. Nem sempre essa ação estará realmente voltada para uma justiça divina, mas nós, como aprendizes, ainda assim precisaremos atuar. Ainda assim nós precisaremos decidir, escolher, discernir, agir de forma considerada justa pela nossa percepção. Posteriormente, nós poderemos olhar para trás e observarmos que determinadas ações na nossa vida não foram tão positivas assim, mas ainda assim nós agimos e isso tudo é aprendizado. À medida que vamos avançando, evoluindo e aprendendo, a gente se alinha cada vez mais. E isso nos traz, naturalmente, mais responsabilidades. O nosso verbo diante da justiça se torna cada vez mais assertivo, seja para uma cirurgia, um corte cirúrgico ou para a delimitação de algo que não deve permanecer como está. E então seguimos adiante e encontramos o pendurado. Esse arcano também pode ser conhecido como o dependurado ou o enforcado. Aqui o pendurado foi ilustrado pelo deus nórdico Odin. A partir da mitologia de Odin, nós poderemos entender um pouco mais do significado do pendurado nas nossas vidas. O que significa ficar pendurado? O que significa a atuação desse arcano? Como o próprio nome diz e como a imagem sugere, Odin está preso de cabeça para baixo sob uma árvore. Na mitologia nórdica, Odin é o deus dos deuses. Porém, ele queria saber mais sobre os mistérios da vida. Ele queria saber mais sobre como as coisas realmente funcionavam. Ele não estava satisfeito simplesmente em exercer o poder que ele já tinha. Ele também queria saber a respeito dos mistérios. E então ele se sacrificou diante da árvore da vida. Ele se pendurou de cabeça para baixo e aceitou a sua condição de inércia. Depois de alguns dias ali pendurados, sem poder fazer nada, depois de ter deixado o seu próprio trono para se entregar à vida, as runas emergiram para ele, as runas nórdicas. As runas nórdicas, elas servem como uma espécie de oráculo, mas elas são muito mais que isso. A partir de cada formato dos símbolos das runas, de cada letra, de cada palavra, de cada som emitido por elas, ele entendeu alguns mistérios sobre a nossa existência. E assim, Odin, além de ser o deus dos deuses, se tornou também o deus da magia. O que isso significa? Enquanto Odin estava ali pendurado de cabeça para baixo na árvore, os dois corvos que ele tinha como aliados apenas podiam observá-lo. Esses dois corvos podem ser compreendidos como a nossa mente. Ali, a nossa mente, os corvos não tinham nenhum poder. Ele simplesmente não podia sair do lugar enquanto o que ele buscasse não fosse revelado pelo seu próprio autossacrifício. Ou seja, o pendurado vai representar o momento onde a vida nos coloca em suspensão. O momento onde nós sentimos a impotência diante da vida. E isso não significa um castigo e nenhum erro. Isso significa que em alguns momentos a nossa mente não terá alcance para solucionar alguns problemas, nos restando a entrega. E essa entrega, ela deve ser vista como um determinado sacrifício. Não é simplesmente você paralisar e esperar uma resposta pronta de imediato. É um sacrifício que te dirá que não é possível dizer quando ou como uma solução aparecerá na sua vida. Esse é o pendurado. Nós estaremos suspensos. A maneira como cada pessoa passa pelo pendurado, pelas fases de suspensão na própria vida, depende de cada um. Alguns podem sentir que isso representa uma prisão, uma paralisia, uma sensação de que nada mais acontece. Uma forma um pouco mais sábia de lidarmos com essa fase na nossa vida
é agirmos como Odin. Ele escolheu o próprio isolamento para receber questões misteriosas que sozinho ele não conseguiria encontrar. Esse é o momento onde nós nos recolhemos e nos entregamos. Esse é o momento que nós sacrificamos o que a gente acreditava que era correto, que era bom, que era o melhor para a nossa jornada. Seja por imposição da vida, seja pela nossa própria escolha. Mais uma vez, o que modifica é como nós atuaremos diante disso. Nem sempre será fácil. Geralmente, a nossa luta acontecerá. Mas é como observar uma situação sem ter saída. Você só pode observar. Aqui é o momento onde a vida nos lembra que existe, mais uma vez, forças maiores que operam diante de nós, que operam sobre nós. Essas forças são os próprios arquétipos. Essas forças são a própria natureza. Essas forças podem ser vistas como o funcionamento, a engrenagem que existe por trás de tudo isso aqui. No pendurado nós encontramos o número 12. O número 12, quando reduzido, nos leva ao 3. 1 mais 2, 3. O 3 é a imperatriz. Então o pendurado carrega consigo, de forma oculta, a imperatriz. Qual a ligação que os dois têm? A imperatriz nos ensinou a gestar, a cuidar, a entender o tempo da natureza, a entender que uma árvore não pode ser apressada para crescer. A imperatriz nos ensinou que o nosso cuidado é necessário, o nosso valor é necessário diante da nossa própria terra, e que apressar uma criança a crescer não é possível. Então, o pendurado, carregando a imperatriz junto de si, nos lembra que, nos momentos de sacrifício e de suspensão na nossa vida, nós só poderemos aguardar a gestação, o cultivo e a entrega de algo que nem sempre nós poderemos saber aonde nos levará. Então, a imperatriz, junto do pendurado, pode ser vista como essa própria árvore da qual ele está suspenso. É uma árvore que simplesmente continuará fluindo, florescendo no seu próprio ritmo, enquanto ele não pode fazer nada, enquanto ele só pode aguardar e esperar. Uma forma de lidarmos com o pendurado é entendermos que existe sim uma sabedoria interior dentro de nós, que nos colocará justamente nessa suspensão para que possamos enxergar o que realmente é essencial na nossa vida. Para que a gente saia desse automatismo externo, pelo menos em alguns momentos, porque caso contrário a gente pode viver diante de uma cegueira muito grande diante dos cenários que nos cercam. Nós poderemos repetir os padrões, e enquanto esses padrões não forem vistos e revistos, entendidos em seu núcleo, eles continuarão repetindo. O pendurado nos lembra que se nós não olharmos para a vida sob outro ponto de vista em alguns momentos, a vida continuará sempre repetitiva. E diante da evolução, em algum momento isso não é mais aceitável. Nós estamos aqui não para poder ficarmos apenas repetindo as coisas. Então nós poderemos ser suspensos diante do que acreditávamos que estava nas nossas mãos para entendermos que nem sempre será assim. Esse é o momento onde você só tem a opção de observar a sua vida. Nem mesmo os seus estudos podem te valer. Nem mesmo a sua busca pode te valer. Apenas a entrega. Pode ser visto, por exemplo, num momento onde um escritor sente que perdeu a sua criatividade. Isso pode deixá-lo num grande vazio. É o momento onde a gente sente que parece que nada mais faz sentido. Onde a vida parece suspensa, onde o sagrado parece se silenciar diante das nossas súplicas, mas ainda assim se trata de mais uma fase da vida. O pendurado também pode ser traduzido, quando sai numa leitura, num chamado para poder você observar o essencial. Mais uma vez dizendo, por exemplo, você sente que o seu dinheiro não é suficiente, a vida te suspende, te deixando ainda mais sem dinheiro
para que você observe e aprenda que o essencial e que o valor nem sempre estará apenas na moeda. Pode ser também um momento onde a vida te deixa sem relacionamentos para que você tenha como única opção relacionar com você mesmo e aprenda aonde está o seu essencial. Pode ser um momento onde você perde um emprego e se sente mais uma vez paralisado e impotente diante da vida. Tudo isso é o pendurado. O objetivo dele é nos lembrar que às vezes a vida nos colocará como seres que nem sequer parecem estar sendo vistos. Mas, como um dos arcanos, ele nos lembra também que essa é mais uma das fases pelas quais todos nós passaremos em algum momento. Dito isso, nos resta seguir adiante. Seguindo adiante, nós precisaremos lidar agora com o arcano seguinte. Nós precisaremos lidar com a morte.